E nós convidamos para participar, geralmente, aquelas pessoas por quem temos uma afeição fraterna. E é assim que nos sentimos em relação aos companheiros do Jerônimo. Porém, mais do que honrada, a gente se sente feliz mesmo, né? Feliz, muito feliz. E o nosso tema, sendo o mês de outubro ainda, nós queríamos prestar uma homenagem ao codificador da doutrina, Allan Kardec. Não uma homenagem como habitualmente é prestada, quando geralmente se fala sobre a vida de Kardec, alguns dados biográficos, a exaltação das qualidades morais, né, daquele que foi escolhido por Jesus para tornar possível a promessa do Consolador. E é importante que essas homenagens aconteçam, principalmente para quem é iniciante no Espiritismo. Mas o nosso enfoque hoje pretende ser outro. Todos nós que aqui estamos, pelo menos aqueles que estão aí, e a gente já se transportou aí para as dependências do Jerônimo, nós conhecemos, né, sabemos os dados biográficos de Kardec, a sua vida de dedicação, de missionário. Então a gente queria conversar, refletir com vocês sobre o legado de Allan Kardec, sobre o que ele teve que fazer para nos deixar a doutrina como a recebemos. E como é que nós estamos aproveitando esse tesouro? Nós nos lembramos sempre, sempre mesmo, e talvez até tenhamos comentado com vocês, da nossa irmã Irtes Terezinha de Ubá, hoje já na pátria espiritual, né? Irtes Terezinha foi um espírita exemplar, continua sendo um espírita exemplar no mundo espiritual, e ela dizia que para ela o espiritismo era o céu na terra. Confessamos a vocês que para nós também, Alcione, o espiritismo é o céu na terra. E não for Allan Kardec, onde estaríamos? Né? Nós já lutamos com tantos desafios que vamos vencendo, graças, em grande parte, ao conhecimento espírita, a esse envolvimento fraternal dos amigos e a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, né? Nós vamos vencendo. Não for a doutrina espírita, onde estaríamos nós? Mas nós também queremos prestar a nossa homenagem, envolver em vibrações de muito carinho, de muita gratidão, todos aqueles que viabilizaram a existência do Jerônimo Mendonça. E a vocês também que estão dando continuidade nesse trabalho, que parece um trabalho singelo, pouco conhecido, mas se nós o consideramos, e não o consideramos assim, no plano dos encarnados, nós não temos condição de imaginar, meus queridos, a dimensão desse trabalho do Jerônimo no mundo espiritual. Muito além das paredes da nossa casa. O trabalho dos espíritos benfeitores, sustentado na vibração, no empenho dos encarnados, ele atinge uma dimensão que a gente não tem ideia. Então, nós queríamos também deixar aqui, sem qualquer intenção de jogar confete, como se diz, o nosso carinho, a nossa admiração pelo trabalho de todos vocês.
O Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso Chico, no capítulo 1º da obra A Caminho da Luz, textualmente ele diz assim: no início da formação da Terra, palavra de Emmanuel, no início da formação da Terra, Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro, ou seja, um instrumento, né, da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas, operando a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça, na condução e amparo às ovelhas a ele confiadas por Deus, para que aqui realizássemos etapas de nossa evolução. Por isso, Jesus está conosco desde o princípio, nós, espíritos vinculados à Terra. A Terra foi preparada, a nossa morada foi esculturada, esculpida pela sabedoria de Jesus, de forma tão bonita, tão maravilhosa, com tantos recursos, para que aqui nós estagiássemos durante um período da nossa evolução. Como diz Emmanuel, Deus deslocou para suas mãos passivas e augustas aquele bloco de matéria informe, aquela bola de fogo, deslocou do sol e entregou a Jesus para que Jesus modelasse, esculpisse a nossa morada planetária. E desde então, o Senhor vem espalhando a sua misericórdia, o seu amor, para cumprir a missão que Deus lhe confiou. E Jesus jamais deixou de chamar a si aqueles que estivessem em condições de colaborar com a sua missão. Diz ainda Emmanuel que desde os engenheiros siderais que o auxiliaram na formação da Terra, passando pelos escolhidos da primeira hora que divulgaram seus ensinamentos, até chegar aos trabalhadores do final dos tempos, os tempos do Consolador. Quando a Terra está passando, está mudando de categoria de mundo, de provas e expiações para a regeneração. E não apenas Jesus vem chamando esses espíritos altamente qualificados, mas a todos nós, a todos aqueles corações já despertados que desejem segui-lo para construir o reino de Deus na Terra, a partir da construção desse reino dentro de si mesmos. E ele vai estender esse convite, como nós podemos ver ao longo das anotações de Mateus, de Lucas, de Marcos, né? Nos chamando de amigos, porque tudo que ele ouviu do Pai, ele nos tem dado a conhecer, nos convidando a buscar primeiro o reino dos céus, dizendo que se quiséssemos segui-lo, que renunciássemos a nós mesmos, tomássemos a nossa cruz e caminhássemos, ou seja, trabalhássemos. Agora é importante, minhas queridas, meus queridos, a gente registrar que todo aquele que compreendeu e que compreende e que aceitou e que aceita o convite de Jesus para integrar a sua falange de ceareiros da verdade, ceareiros do amor,
Mesmo sendo espíritos muito evoluídos, eles se veem a braços com lutas imensas para divulgar e sustentar a mensagem libertadora. São exemplos de vida assim que dificilmente nós contamos momentos de felicidade plena, a não ser pela consciência tranquila do dever cumprido. E por que isso acontece com esses espíritos luminares? Porque eles ainda têm dentro deles mesmos algumas imperfeições a vencer. Haja vista Pedro, Paulo, Tiago, Judas, Maria de Magdala. Essas vidas voltadas a Jesus, né, também vacilaram de vez em quando. Além dessas limitações da imperfeição, porque só Jesus para nós na Terra é um espírito puro, o máximo de pureza que os espíritos vinculados à Terra conseguem compreender. Além dessas imperfeições que remanescem, a nossa civilização ainda está no estágio um pouco deficitário de evolução. O mal ainda prevalece sobre o bem. E existe também a pressão do mundo espiritual inferior. Então, esses fatores somados fazem com que aquele que opta por seguir Jesus, mesmo com todo o amparo, ele tenha que se esforçar ao máximo, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir perseverantemente. Alguns saem totalmente vitoriosos, outros parcialmente, alguns estacionam e outros até se comprometem em novos equívocos, embora não haja retrocesso. Agora, uma realidade que a gente observa nos vitoriosos é que nesses espíritos predominam algumas qualidades que motivam a sua resistência ao mal, a perseverança no bem, a dedicação total à missão, a renúncia. E as qualidades que nós colhemos na bibliografia que consultamos são basicamente as seguintes: um amor incondicional a Jesus. Aquelas passagens evangélicas, né, que Jesus coloca, né, quem valorizar mais o pai ou a mãe, o irmão ou a irmã, não está pronto para segui-lo, a gente acha assim muito, muito pesado isso aí, né? Mas é como se fosse necessário isso. Eu só serei capaz de me sacrificar ao extremo por algo ou alguém a quem eu ame incondicionalmente. Então, esse amor a Jesus, e aí a gente acha extraordinário, por exemplo, como Mateus Levi seguiu Jesus, né? Mateus estava ali envolvido com as coisas da coletoria, ele recolhia impostos, ele tinha uma vida boa financeiramente falando, né? E ele estava lá na coletoria e Jesus passou e falou: segue-me. E imediatamente ele se levantou e seguiu Jesus. Os outros também, né?
deixaram suas famílias, pai, mãe, e foram seguir Jesus. Não que a gente tenha que fazer isso hoje, da maneira como aconteceu, mas se Jesus não for prioridade na nossa vida, dificilmente nós resistiremos ao assédio das trevas e não conseguiremos ser fiéis. Outra qualidade é a humildade. O exercício da razão. Por quê? Por que que a doutrina espírita é para nós esse tesouro? A confiança inabalável no poder supremo, confiança em Deus, confiança nas leis divinas, a abnegação e a operosidade. Então foram essas qualidades que nós copiamos com estas palavras: amor incondicional a Jesus, humildade, exercício da razão, confiança inabalável no poder supremo, abnegação e operosidade. Se nós cultivarmos essas qualidades, é bem provável que a gente consiga ser cooperador do Cristo para um mundo melhor. E não aconteceria diferente quando chegou o momento de Jesus enviar na Terra o Consolador, a doutrina espírita. Por quê? A implantação da doutrina espírita e hoje a sua divulgação, ela pediu e ela pede daqueles que se propõem o serviço testemunhos, às vezes severos, de uma entrega incondicional. É muito difícil para todos nós seguirmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Sabemos que é o certo, mas entre saber e ser, quem de nós não vive lutando para conseguir tolerar, compreender, perdoar, sermos afáveis, tranquilos? A pandemia que nos obrigou a conviver um tempo, né, praticamente 24 horas ali, confinados com aqueles familiares, às vezes até com alguns familiares com quem combinávamos, né? Trouxe à tona uma série de dificuldades, violência, agressões, ressentimentos, mágoas profundas. Nem correr para o centro, como algumas pessoas às vezes falavam para a gente. Quando a coisa estava feia lá em casa, eu corria para o centro. A gente não tinha mais o centro para correr, tinha que ficar em casa mesmo. E aí, como é que a gente faz? Né? Como dar testemunho de paciência? E aí, quando chegou o momento de implantar o Consolador, aqueles trabalhadores necessitariam de testemunhos homéricos. E aí Jesus sai a buscar entre os seus prepostos
Quem estava disposto, quem aceitava e quem queria. Porque não existe violência nas leis de Deus. Jesus convida, Jesus não impõe. Jamais. Ele convida. Todo espírito que se diz benfeitor, protetor e que impõe e que cobra, ele normalmente não é guia. Ele é meio desguiado. Porque não há violência, imposição, de forma alguma. Há um oferecimento, um convite. Quem quiser, até porque cada um tem que ser responsável, né? Porque às vezes a gente aceita uma coisa, o negócio não dá certo, a gente fala assim, mas você que me obrigou, você que me levou. Mas eu fui porque eu quis, né? A responsabilidade é sempre nossa. A gente cede ou a gente não cede. Então, quando chegou o tempo, né, do Consolador, Jesus saiu a procurar saiu a procurar não, ele sabia, né, que poderiam ajudá-lo nessa missão, sabendo que a tarefa iria exigir a mais absoluta renúncia aos interesses pessoais. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Um dos maiores indícios de imperfeição, além daqueles que a gente conhece, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, é o interesse pessoal. A pessoa aparentemente pode ser uma joia, mas se o móvel das suas ações é o interesse pessoal, é para favorecê-la de alguma forma, isso aí é indício de imperfeição. E aí, ainda o nosso querido Emmanuel, no capítulo 22 do livro A Caminho da Luz, que já falamos, né? Ele nos diz assim com muita beleza: aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. E aí nós pegamos esse pedacinho para tirar o título da nossa conversa desta noite. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador em Paris, nascia Allan Kardec. Aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometida ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. A gente lê e relê as obras, né, de Emmanuel, de André Luiz, de Joana, de Ivone Pereira, de Hermínio Miranda, enfim, né, de Camilo, Manuel Filomeno, Viana de Carvalho. As obras de André Luiz, tem gente que já leu aí mais de 20 vezes. E nós, particularmente, Alcione, sempre que a gente lê, a gente pensa assim: quem será esse espírito, né? Quem será Kardec? Quais as encarnações de Kardec para Emmanuel dizer que um dos mais lúcidos discípulos do Cristo?
baixou ao planeta como Allan Kardec. Será que Emmanuel estava se referindo a um dos apóstolos? Não necessariamente. Apóstolo é uma coisa, discípulo é outra, né? Há diferença aí. Embora todo apóstolo seja discípulo, né? Nem todo discípulo foi apóstolo. Porque às vezes as pessoas ficam querendo escarafunchar lá, né? Será quem foi? Será que era Pedro? Será que era Tiago? Será que era Bartolomeu? Não interessa. Interessa que era um daqueles espíritos mais lúcidos que estavam com Jesus desde o princípio. Poderia mesmo ser um espírito que tivesse encarnado em corpos femininos? Não sabemos, né? Mas realmente não importa. Importa que Kardec foi desde o princípio. Ele esteve com Jesus e foi um dos seus mais lúcidos discípulos. E quando a gente lê também, lá em Obras Póstumas, na segunda parte, uma conversa que o professor Hipólito Leon Denis Rivaio, nosso Allan Kardec, teve com o Espírito Verdade, conversando sobre a missão a ele atribuída, está lá em Obras Póstumas, na segunda parte, capítulo A Minha Iniciação no Espiritismo, Minha Missão. A conversa de Espírito Verdade com o professor Hipólito Leon Denis Rivaio. O Espírito Verdade vai falar, Kardec perguntou, né? Ele não era Kardec ainda, né? Ele era o professor. Ele pergunta ao Espírito Verdade se era verdadeiro, afirmativa, de alguns espíritos que haviam dito para ele que ele teria uma missão muito importante. Se aquilo era verdade ou ele estava sendo enganado. E o Espírito Verdade falou, não, é verdadeiro, se você tem uma missão a cumprir. E ele faz uma série de perguntas ao Espírito Verdade. Será que eu vou dar conta? Vocês vão me ajudar? Né? O que pode me fazer falhar? E aí nós copiamos uns pedacinhos da fala do Espírito Verdade. O Espírito Verdade disse assim para o professor Hipólito Leon Denis Rivaio, que ele teria que expor a sua pessoa. Ele enfrentaria malevolência, calúnia, traição. As suas melhores instruções seriam desprezadas e falseadas. Muitas vezes ele sucumbiria ao peso da fadiga. Teria luta contínua com o sacrifício do repouso, da tranquilidade, da saúde e até da própria vida. Para agradar a Deus, não bastaria a inteligência. Seriam necessárias a humildade, a modéstia, o desinteresse. Para lutar contra os homens, seriam indispensáveis coragem, perseverança, inabalável firmeza, prudência e tato, a fim não ficasse a tarefa comprometida com palavras
ou medidas intempestivas. Exigiam-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Imaginemos nós, minhas queridas e meus queridos, nos preparando para reencarnar, mesmo com virtudes já desenvolvidas, e alguém nos dissesse assim: você vai enfrentar isso, ou metade disso, ou um décimo, um centésimo. O que a gente responderia, né? Aí a gente fica pensando assim, naquele infinito amor que Kardec tem por Jesus, né? Senhor, mas eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa para estar colaborando contigo, para estar ao teu lado, para fazer parte desse grupo, desse colégio. Conte comigo. Às vezes a gente faz isso por uma pessoa querida, né? Temos que renunciar a muita coisa. Às vezes a gente faz isso por filho, pelo marido, pela esposa, pela mãe, pelo pai. Tem gente que renuncia uma vida inteira para beneficiar um outro, ou beneficiar um grupo, ou um ideal. E ficamos imaginando a cena, né, da conversa de Jesus, as lágrimas que o professor Rivaio deve ter vertido, a saudade de Jesus, a vontade de não se separar daquele que lhe era o mestre tão amado, de permanecer aqui, né, no nosso meio, de pessoas que iriam traí-lo, caluniá-lo, falsear as instruções. Olha a responsabilidade dos espíritas que pretendem reformar a obra de Kardec, ou enxertar em verdades. E 10 anos e meio após essas exortações do Espírito Verdade, no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, Kardec vai escrever que tudo aquilo que o Espírito Verdade havia dito tinha se concretizado. Está lá, em Obras Póstumas. 10 anos depois. E ele havia conseguido cumprir a missão que lhe fora confiada por Jesus. Um outro benfeitor espiritual a quem nós amamos e admiramos muito, Viana de Carvalho, pela psicografia do Divaldo, no livro chamado Enfoques Espíritas, capítulo 3, ele escreve o seguinte: Jesus e Kardec são termos preciosos da equação da vida humana. Jesus é vida. Kardec é sustentação da vida. Jesus é o caminho. Kardec torna-se a vitalidade e segurança
para a marcha exitosa. Jesus é o mestre incomparável. Kardec permanece como discípulo fiel, despertando mentes e corações para as lições da vida eterna. Jesus trouxe a mensagem. Kardec explica-a atualizada. E aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pensando na nossa vida, nós que decidimos, né, enveredar pelos caminhos que a doutrina espírita descortina para nós, recebemos esses instrumentos todos para caminhar, temos valorizado a dedicação de Kardec? Às vezes a gente vai numa formatura aí de escola, formatura de universidade, e ouvimos aqueles discursos dos formandos, né? Eles fazem agradecimentos aos mestres, e sempre tem um agradecimento, geralmente tem um agradecimento muito comovedor aos pais. A gente que trabalhou no magistério muitos anos, fomos a muitas formaturas, a gente se emocionava. E mesmo na família nós temos um caso assim, né? O filho se formando em doutor de alguma coisa e os pais sentadinhos lá na plateia, analfabetos. O pai que trabalhava na roça, a mãe que lavava roupa para fora. E numa felicidade, numa alegria, embora às vezes eles, pais, tenham adoecido para que os filhos pudessem ter uma vida melhor. Às vezes diziam, eu estou mais feliz do que se fosse comigo. Vocês já devem ter presenciado uma situação assim, né? A alegria quando você faz uma coisa por amor e vê que o outro está caminhando, não importa. Quando a gente ama, não importa que aquele que nós amamos, ele vá em frente, ele seja feliz e até nos esqueça. A gente sabe que ele está bem, que ele está feliz. E que nós fomos capazes de nos despojar dos nossos interesses pessoais para pensar no outro. São emoções, minhas irmãs e meus irmãos, que as pessoas muito envolvidas na matéria não conseguem compreender, porque são emoções da alma. E aí nós ficamos pensando se estamos sendo coerentes na nossa vivência enquanto espíritas verdadeiros que pretendemos ser, que queremos construir o reino de Deus em nós, no nosso interior, valorizar as qualidades do espírito, desenvolvermos o senso de eternidade, aprendermos o significado do amor verdadeiro. Como nós estamos utilizando os conhecimentos que temos? Como estamos valorizando
o legado de Allan Kardec. Do mesmo jeito que às vezes a gente fala assim, se eu soubesse hoje quão importante para mim foi o fulano, ciclano, beltrano, eu teria dito para ele, eu teria abraçado, teria agradecido. Talvez algum de vocês aí esteja pensando assim, eu queria ter dito para o Cezinha, para o Marquinho, para o fulano, para o fulano. Quão importante foi a oportunidade que me deram de estar aqui no Jerônimo. Mas é possível, sim. Se não dissemos lá atrás, ou se não tivemos essa oportunidade, ou ao próprio Jerônimo Mendonça, né? Porque ninguém chegou aí por acaso, e nem permanece aí por acaso. Há todo um planejamento. Ainda é possível, sempre será, mostrar gratidão. É dando continuidade ao trabalho. É proporcionando a outros aquilo que nos foi proporcionado. Então, pensando em Allan Kardec, pensando nesses espíritos amigos, trabalhadores de Jesus, responsáveis por nos ajudarem nessa etapa da nossa evolução. Ismael, chamado Anjo Ismael, protetor do espaço brasileiro, Bezerra de Menezes, patrono do movimento espírita no Brasil, Venâncio Café, patrono do movimento espírita na nossa região, os patronos das nossas instituições, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, Dr. Jorge Andréia, Hermínia Miranda, Estes Terezinha, tantas criaturas a quem devemos tanto. Eu também já devo ter dito a vocês, em outras ocasiões, que esse amor, né, pela doutrina, ele vem lá da infância, de muito tempo. A minha lembrança mais antiga é meu pai me segurando pela mão, eu devia ter uns 3 ou 4 aninhos, e me levando para o Centro Espírita Moral Próximo, Leopoldina, para as aulinhas da tia Geni, as aulinhas de evangelização. Se meu pai tivesse sido feito coisas horríveis, o que permaneceu para mim foi essa lembrança de me encaminhando para o conhecimento espírita, de nunca me deixando sem um livro espírita nas mãos, juntamente com a minha mãe. Então, se a gente tem condição, mesmo que estejam encarnadas essas pessoas, de fazer alguma coisa em gratidão, façamos o bem, ajudemos a outrem, porque estaremos mais próximos de Jesus. Então, meus queridos e minhas queridas, a gente sempre fica um pouco emocionada, acho que é a idade, né? 73, eu já estou meio velhinha. A gente vai envelhecendo, vai chorando à toa, né? Mas a gente gostaria de convidar vocês, porque temos certeza que está todo mundo aí também com o coração apertado,
de saudade, de gratidão, pensando em alguém. E nós pensamos na figura extraordinária de Allan Kardec, ao lado de Jesus, ao lado de Francisco, o discípulo amado, né? Patrono da era de regeneração. Jesus, Francisco, Kardec. E que nós buscássemos dentro de nós aquilo que temos de melhor. E juntos a todos os trabalhadores do Jerônimo, pudéssemos dizer assim: salve Allan Kardec. Os que nos beneficiamos definitivamente com sua vida de missionário exemplar. Rogamos a Jesus, multiplique em seus caminhos toda a alegria, toda a esperança, toda a paz que a sua dedicação semeou em nossa vida eterna. Recebam o nosso abraço carinhoso, um abraço. No inverno a gente falava assim, um abraço quentinho. Agora nós estamos na primavera, eu falo um abraço quentinho e perfumado. E se Deus quiser e Ele quer, não vai demorar muito que a gente possa se abraçar, tomar aquele cafezinho, comer aquela broazinha da tia Rita, um biscoitinho, né? E fica aí a nossa gratidão a cada um de vocês também, por toda a alegria que sempre colhemos na convivência com cada um. Muita paz.